Daniel 2:21. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Tá falando do próprio Deus. Tudo está e sempre esteve dentro do controle divino. Tá? Começando mais leve assim. Agora vamos pro vídeo. Esse vídeo é um desabafo, então eu não tô me importando se vai te agradar ou não, tá? Se você vai continuar no canal ou não. Eu vou falar de fatos aqui, fatos. Coisa que eu tô vendo faz tempo, são 4 anos, né? E durante 2 anos eu falei muito. Logo de cara, Lula não vai ter vida fácil, nem no Senado e nem no Congresso, tá? Certamente vai comprar o Centrão, como o Bolsonaro fez também, vai comprar o Centrão, mas terão muitos parlamentares anti-PT no próximo ano. Aqueles que tiverem um pouquinho de hombridade, que eu duvido muito, enfim, não vão se vender. Mas, dependendo da pauta, vai ser muito difícil ele aprovar. E assim como aconteceu com Temer e Dilma, né? Sem dúvida, Geraldo Alckmin vai esperar ansiosamente uma falha do Lula para costurar nos bastidores em um impeachment contra ele e junto com quem vai ser a oposição ao Lula. É só fazer uma grande besteira, que vai fazer, tá? Por mim, Lula nem teria saído da cadeia. Só que, por conta do Cássio Nunes, também, né, com a ajuda, colocado no STF por Bolsonaro, por conta de voto dele, Lula pode ser elegível. Mas agora vamos falar do Bolsonaro. Você vai aguentar o que eu tenho pra falar? Duvido muito. Daqui a pouquinho você sai, tá? Mas só vou fazer esse vídeo sobre isso aqui, que eu tenho que falar tudo o que eu tenho que falar, tá? Você lembra desse vídeo? Vou colocar aqui pra você ver. Se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão. E mais difícil do que chegar lá é se manter lá. Eu queria tirar foto, já encaminhando para o final, do rosto de cada um dos senhores aqui. Para saber se em 2019, quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Esse discurso aí foi logo que o Bolsonaro foi eleito, né? Junto do PSL ali, os apoiadores e tudo mais e tal. Gravou aí? Lembrou? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso de novo, tá? Vamos continuar o assunto aqui. Essa foto que você tá vendo aí, eu postei no dia que o Bolsonaro foi eleito. Mais de 60 mil likes no Insta, né? Eu bati aqui frequentemente e tal. Em 2017, principalmente 2018, quando não se sabia quem seria eleito, não se tinha certeza nenhuma. Ficou mais certo que o Bolsonaro ia ganhar pro final da campanha, tá? Mas 2017, 2018, né? Tava eu fazendo aqui campanha pro Bolsonaro sem saber de nada, se ia dar certo ou se não ia. Do outro lado era o PT, e o PT já tinha governado por 14 anos e roubaram muito. Jamais que eu poderia apoiar isso. Nessa época aí, eu tava fazendo campanha aqui pro Bolsonaro, Nando Moura também, André Guedes, Danilo Gentili, Marcelo Brigadeiro, mais um monte, tá? O Danilo já vinha fazendo oposição ao PT e levou vários processos, levou o Bolsonaro lá no De Noite também, né? Tem o Arthur Duval, Kim, mais um monte de gente. Nessa época não existia Nicolas Ferreira, Te Atualizei, nada disso. Uma galera que apareceu depois que o Bolsonaro já estava instalado, depois que já estava eleito, que já estava tudo certo. Aí apareceu um monte de gente aí na internet para fazer dinheiro em cima do bolsonarismo, se aproveitar para surfar de alguma forma. Isso sim é surfar. Eu mantive minha coerência desde o início, já dizia, eu vou cobrar, não tem político de estimação. E todo mundo falava a mesma coisa, o problema é que a maioria só falava e não tinha isso como princípio, tá? Porque logo já fez dele um bezerro de ouro, assim como o PT fez com Lula. Quando apareceu o esquema do Flávio e ele levou 30 dias para se manifestar, isso em 2018 ainda, eu vim aqui e desci a lenha nele, porque ele tava sempre na internet. Quando apareceu o negócio, ele ficou caladinho por 30 dias. Quando eu pedi o posicionamento dele aqui, né, que o negócio tava muito esquisito, o que é que vieram falar? Seu traidor, você tá caindo nas mentiras da grande mídia, lá. Depois teve a Lava Toga, lembra? CPI da Lava Toga, você lembra disso? Era a CPI que ia investigar os ministros do Supremo. Eu fui na Paulista, subi no caminhão. Eu e mais um monte de gente pediu isso aqui no YouTube, um monte aí de bolsonaristas aí. Quando se conseguiram as assinaturas para instalar a CPI, faltava uma, se não me engano, Flávio Bolsonaro apareceu no Terça Livre dizendo, não, vai tacar fogo no país, a quem interessa neste momento o conflito entre instituições. Ele fez pressão, cobrou, articulou para que senadores tirassem os nomes da lista. Com isso, não se teve CPI para investigar o Supremo Tribunal Federal, tá? Porque o Flávio Bolsonaro afundou a pauta que a gente foi na rua pedir. E por que ele afundou? Porque o caso dele estava na mão do Supremo, do lance das rachadinhas. Então, um encobertou o outro. O próprio governo apoiou
o fim da CPI da Lava Toga. Não, vamos fazer PEC da Bengala. Cadê a PEC, ô Bia Kicis? Cadê? Onde você enfiou a PEC da Bengala? Fala pra gente, que até hoje eu não vi. Então, por favor, você que é bolsonarista e apoiou o Flávio nessa época, não reclame de STF hoje, porque é ali que poderiam ter encontrado muitas coisas a respeito de qualquer ministro e seria um motivo para derrubar de forma constitucional dentro da lei e não dando golpe. Aí eu fiz 3 vídeos sobre isso aqui na época, revoltado. Eu, o Marcelo Brigadeiro, fomos os primeiros. Aí depois o Nando fez um vídeo sobre e outras pessoas me chamaram o quê? Chamaram a gente de nova esquerda. Chamaram meu filho autista de retardado. Me xingaram de todos os nomes que você pode imaginar. Eu vi um monte de canal bolsonarista atacando a gente pra pegar o nosso público. Vi Augusto Aras, que era contra a Lava Jato, homem que deu festa pro Zé Dirceu do PT sendo colocado na PGR pelo Bolsonaro. Vi Cássio Nunes, nome do Centrão, sendo colocado no STF, um dos responsáveis pelo Lula ter sido elegível e se tornar presidente. Vi André Mendonça, terrivelmente evangélico, que é amigo do Dias Toffoli, fez livro em homenagem ao Dias Toffoli, sendo colocado na AGU, depois como ministro da Justiça e depois no STF também, né? É só nome lindo no STF, tá? Vi Bolsonaro se aliando ao Ciro Nogueira do Centrão, dando pra ele ministério também. PF apontou o Ciro Nogueira aí, envolvimento dele em lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ciro Nogueira falou muitas vezes mal do Bolsonaro. Bolsonaro falou mal do Ciro Nogueira porque era do Centrão e tudo mais. Bolsonaro falava assim, se for pra governar assim, então no governo, né? E o que ele fez? Vi Bolsonaro se aliando ao ex-presidiário Valdemar da Costa Neto, não só se aliando, mas entrando no partido, e todos aqueles que em 2018 se elegeram, falando que Centrão era ladrão. Lembra do vídeo que eu coloquei no início aí? Se gritar, pega Centrão. Seduzir pelo discurso do Centrão. Todos eles, incluindo Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, todos eles se aliaram ao Centrão e foram pro partido do Valdemar da Costa Neto. Eduardo Bolsonaro, você é um hipócrita, não só você, mas sua família inteira. E o Bolsonaro teve que se aliar para governar? Não, ele teve que se aliar e fatiar tudo para se manter na cadeira presidencial, né? Só que não adiantou. Tudo isso eu falei aqui quando eu me importava, né? E o que eu ganhava de volta? Xingamentos de quem lambia o Bolsonaro e o tratava como um deus, como um messias. Diego, mas por que você não votou mesmo assim no Bolsonaro? Por que você não apoiou o mito? Olha só, é o Lula. Ué, foi ele que pediu para não apoiar, ó. Ouve aí. Eu lanço a campanha aqui. Não vote em parlamentar que recebe fundão. Eu me elegi com 2 milhões de reais. Vi a campanha na internet. Não só aprovou o fundão, como também usou o fundão, tá? Não era pra votar em quem usa fundão. Lula, 60 milhões. Bolsonaro usou alguns milhões de fundão também. Eduardo Bolsonaro, se não me engano, usou 800 mil. A maioria dos bolsonaristas que fizeram videozinho dizendo que era imoral, que era um absurdo, usaram o fundão eleitoral. Se não me engano, Carlos Zambelli usou 1 milhão. Cara, a lista é gigantesca de traições, tá? Dessa galera. Mas além da lista gigantesca, que me revoltou, não só a mim, mas muita gente, e que tirou o apoio, teve o pior, que foi a pandemia. A pandemia atingiu o mundo todo, sim, o mundo todo. Só que um cidadão resolveu ir contra ir na contramão do mundo no combate à pandemia. Bolsonaro. Você pode xingar aí, falar besteira, o que você quiser falar, são fatos. Até Donald Trump comprou vacina, né? Ele fez um bom combate nos Estados Unidos. Bolsonaro empurrava cloroquina em cima dos outros, o tempo inteiro comprou um monte, avestruz, aquela história toda, ele negando vacina e tudo mais, falando que era gripezinha no... O tempo inteiro. Trocou vários ministros da saúde que eram científicos, tá? Porque ele queria um que fizesse tudo aquilo que ele mandava. Só que o comportamento dele, a respeito disso durante campanha, né? Como funciona ministérios e tal, o que ele entende e não entende, era esse aqui, ó. Eu cometi a besteira de falar do Brasil que eu não entendia de economia. Então, daí os caras... O Lula entendia pra caramba, né? Então você fala na humildade assim como não entende de medicina. A minha especialidade é matar, pô. Sou capitão de artilharia. Quando eu apoiei, foi apoiando o cara que se mostrava durante a campanha. Não foi o que se mostrou durante o mandato, não. Duas pessoas completamente diferentes. Enquanto o vírus comia solto, tá? Não tinha vacina, o mundo correndo atrás, levando o negócio a sério. Ele ia pra padaria aglomerar, ia comer pastel ou o que seja, saía
máscara, fazia de propósito, fazia com que as pessoas se levantassem contra autoridades, contra médicos ou contra governadores, contra prefeitos ou o que seja. Ele tumultuava o negócio. Cara, foi o soldado da morte durante a pandemia. Não adianta falar que não, que foi, cara. Falava que isso aí é uma gripezinha. Ele foi contra o tempo inteiro. Se dependesse do Bolsonaro, ele deixava o troço tocar direto. E ele errou e mantém esse erro até hoje por conta do Fica em Casa e continua ignorando. E você vai entender o porquê que ele não ganhou. Segura aí, cara. Ao invés de visitar o hospital, ia passear de jet ski. Você não lembra disso, não? Tá? E quando se falava nas mortes, e daí? Eu não sou coveiro. Para de mimimi. Para de mimimi. Não visitou o hospital e ainda zombou da morte das pessoas. Na moral, a diferença dos 2 milhões de votos, pouquíssima coisa, tá? Você pode ter certeza que nesses 2 milhões de votos que faltaram aí, estão aí os familiares e amigos das 688 mil pessoas que perderam a vida pro vírus, tá? Nesses 2 milhões de votos aí, estão os votos que eu, Nando Moura, André Guedes, Danilo Gentili, Marcelo Brigadeiro, entre outros apoiadores que foram perseguidos só porque a gente cobrava, a gente foi difamado, humilhado aqui, são os votos que a gente não trouxe. Tá? Valeu a pena? Difamar e tudo mais, valeu? Porque a gente manteve a coerência e não lambeu as botas do Bolsonaro, tá? A gente não fez dele um bezerro de ouro como os bolsonaristas fizeram e muitas igrejas evangélicas fizeram, a maioria das igrejas. Eu vi Bolsonaro comprando novela da Record pra financiar Edir Macedo, novela de 2, 3 milhões de reais aí pra passar numa TV que ninguém assiste, a TV Brasil, que era a TV Lula, que ele falou que ia acabar com a TV e manteve aquele negócio pra cabide de emprego. Comprou novela da Record pra financiar Edir Macedo. E os apoiadores dele são esses: Edir Macedo, Valdemiro, aí Silas Malafaia, André Valadão e muitos outros que fizeram do púlpito palanque eleitoreiro para atingirem seus objetivos pessoais. Não tem nada de família, de Deus, princípio bíblico, esquece, larga de ser trouxa, você foi feito de trouxa, tá? Tem perdão de dívida, dinheiro através de TV, de não sei o que, uma ajudinha num negócio, é isso que tem, tá? Sabe por que o jejum não adiantou? Porque Deus não ouviu, pô, é simples assim. De um lado tinha o Lula, ex-presidiário, tá? Do outro lado, Bolsonaro, futuro presidiário. Porque a família passou 30 anos fazendo rachadinha, 30 anos desviando dinheiro público, um cara que aparelhou as instituições, né, trocou delegado, um monte de coisa, trocou ministro, fez acordo com Dias Toffoli e Gilmar Mendes para os processos não andarem, para a família não ir para cadeia, para o Flávio não ir para cadeia. Flávio é o primeiro, depois o resto, porque o Queiroz não é amigo do Flávio, ele é amigo do Bolsonaro. Um cara que sempre falou conhecereis a verdade, mas colocou sigilo de 100 anos e um monte de coisa. E uma dessas coisas foi a reunião com os pastores que desviaram o dinheiro do Ministério da Educação. Nunca vi 100 anos passarem tão rápido, porque a partir de janeiro os sigilos vão cair. Tá? 100 anos chegou rapidinho. Bolsonaro provavelmente vai ser preso quando as investigações tocarem para frente a respeito das rachadinhas. Porque agora ele não vai ter mais foro. Deus não ouviu oração e jejum, sabe por quê? Porque na disputa eram 2 Barrabás. Tá? Sabe quem foi o maior inimigo do Bolsonaro? Não foi o Lula, foi o Bolsonaro mesmo. Ele afundou e traiu apoiadores. Ele disse palavras perversas enquanto pessoas perdiam suas vidas. Ele instrumentalizou a igreja, a noiva de Cristo, e fez dela massa de manobra e se tornou um deus dentro da igreja e recebeu culto, recebeu adoração dessas pessoas. Ele que se aliou ao Centrão porque durante 30 anos a família roubou e agora precisou fatiar o governo para não perder a cadeira, os processos tocarem para frente e para não ser preso. Esse é o cara que estava do outro lado, junto com outro ex-presidiário. Você pode ter certeza que nesses 60 milhões de votos não são de petistas no Lula. A maioria desses votos, acredito, que são de pessoas que passaram a odiar o Bolsonaro e votaram no Lula só para o Bolsonaro sair da presidência. Sem contar os milhões de pessoas que nem foram votar, assim como eu, porque não quer sujar a mão com nenhum dos dois. Assim como os 58 milhões de votos do Bolsonaro também não são de bolsonaristas, mas gente que não suporta o Lula. A verdade é a seguinte: para não conseguir se reeleger tendo a máquina na mão, não conseguir um presidente, não conseguir se reeleger, tá, disputando contra um ex-presidiário e ainda perder, tem que ser muito incompetente. Tem que fazer um governo muito ruim. Como o Bolsonaro disse, eu tenho que errar muito pro PT voltar. Parabéns, você conseguiu fazer o PT voltar, né? E afundou o combate à corrupção. Agora o PT vai ter um presente nas mãos.
Você é Bolsonaro e os idólatras que batiam palma pra tudo, todas as barbáries que ele fazia durante o governo, tá? Se você acha que teve fraude, roubaram nas eleições, você provavelmente deve ser espectador da Jovem Pan ou do Pingo nos Is, tem certeza. Galera financiada pelo Bolsonaro pra manipular as pessoas 24 horas por dia. E por isso você se espantou quando viu a realidade, porque você estava dentro de uma bolha de mentira. O que se planta, se colhe, tá? Você pode tentar me culpar ou culpar quem você quiser. O principal responsável pela queda e desgraça da derrota do Bolsonaro foi o próprio Bolsonaro, tá? E eu de verdade eu espero que ele e a família sejam presos por tudo que fizeram durante todos os anos, tá? E por terem traído o Brasil. Bolsonaro teve a oportunidade de ser o melhor presidente da história do país e ele mesmo afundou isso por conta dos esqueminhas que fez durante a vida toda. Esse é o meu último vídeo sobre esse assunto, não vou ficar falando sobre isso, tá? E se você gostou ou não, também não me importo. Fatos são fatos. Só eu sei o que eu passei na mão desses idólatras malditos que se dizem patriotas conservadores de direita e nem sabem o que é isso, tá? É bolsonarista, acha que é bolsonarismo de direita é a mesma coisa, tá confundindo, mano. O ceticismo político é a primeira coisa que você deveria ter, tá? E não idolatria política, tá? Pra fechar, tem caminhoneiros aí fazendo greve, parando tudo. Como o Bolsonaro disse, chega de mimimi, né? Como fala o Bolsonaro com respeito de morte, chega de mimimi. Entra no caminhão, vai trabalhar, pô. Essa choradeira não vai durar nem 5 dias, tá? Foi de forma democrática, foi isso que aconteceu, as pessoas votaram e o Bolsonaro perdeu. Foi isso que aconteceu. Daqui a alguns dias vão entrar, vão voltar a trabalhar e tudo vai tocar ao normal. E no fim, na ponta da linha, meu amigo, nada vai mudar. Eu e você, né, a população, a gente vai continuar se ferrando e sustentando esses caras. O Brasil não vira Venezuela, sabe por quê? Porque tem muita gente mamando, pô. Tem o STF com vida de deuses, tá ligado? Tem a galera no exército mamando também. Tem muita gente mamando. Tá? Governos, o próprio PT, o próprio bolsonarismo, muita gente mamando. Pra eles tá lindo do jeito que tá, mano. Tá lindo do jeito que tá. Estão botando muito dinheiro no bolso, tá? Político com salário de 33 mil reais, juízes aí recebendo até mais de 100 mil reais por mês. Mano, tá tudo muito lindo pra eles. Vai continuar do jeito que tá. Vão manter a mamata. É isso que vai acontecer, como já vem acontecendo, tá? Você acha que eles vão deixar se prejudicar? Não, eles vão continuar deixando a população financiando os privilégios. É isso que vai acontecer. Até o próximo vídeo.